Lá por meados da década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, começaram, então, a existir as grandes redes de academia, né? As academias gigantes. Antigamente, eram academias menores, de menor porte, onde os profissionais de educação física eram os proprietários. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que começou a existir uma profissionalização dos institutos, dos estabelecimentos que prestam esse serviço. Entretanto, ao longo do caminho, ao mesmo tempo que nós tivemos uma grande melhoria nas instalações, nos equipamentos, que biomecanicamente são muito melhores do que no passado, né? Começou a existir também eu posso dizer, uma perda no sentido do envolvimento do profissional de educação física, ele como o grande ator do processo, e hoje estamos buscando retomar isso. Por quê? Porque ao longo desse período, muitos profissionais, eles deixaram de ter a sua personalidade como marca do seu trabalho e começaram a se vincular em alguns sistemas onde, na verdade, o profissional ele perdeu um pouco a sua identidade. Dentro da musculação, que é o grande crescimento que existiu nas últimas 3 décadas, né? Então, as pessoas, quando falam nas atividades não formais, quando eu falo não formal, é aquilo que não é ensino dentro das escolas, né? Ou seja, não é o nosso exercício dentro da escola, que é atividade formal. Quando eu falo no não formal, em clubes, academias, escolas de natação, por exemplo, atualmente existe uma necessidade gigante de que as pessoas possam efetivamente ser diferentes do que é exposto, do que é entregue. Eu estou recebendo aqui um anúncio, Dida e Edinaldo e Fernando, que eu estou com a bateria muito fraca e que o vídeo tem que ser desativado. O que vocês acham disso? Podemos jogar com a sorte? Pode ser. Você quer fazer, pode fazer o seguinte, Aderson. Você pode ir para o computador seu, não sei se transferir daí para o computador facilita. Enquanto isso, o Cláudio conversa rapidamente, que a gente está vendo aqui. Aqui entrou o Douglas também. Está vindo da onde, Douglas? Aderson, você acha que consegue transferir para o computador? Eu acho que não, porque eu estou com um computador aqui cheio das avaliações. Tá. E ele está com um programa muito pesado rodando, sendo instalado. Eu acho que o melhor é a gente tentar continuar por aqui. Isso, então desliga o vídeo. Tá? Desliga o vídeo e segue. Eu vou fazer o seguinte, quando eu ver que dá outro sinal, eu desligo o vídeo, tá? Tá. Tá bom. Então, assim... Rapidinho só, Aderson. Tem o Douglas. Tá vindo da onde, Douglas? É da Projeto Pescar Mulher Carrier. De que município é? Eu sou de Sapucaí do Sul, mas a empresa é de Canoas. Beleza, bem-vindo. A gente está com a conversa aí com o professor Aderson. Já começou aí. E depois vocês conversam com o professor Cláudio Gutierrez, do bacharelado. Vou fechar a câmera aqui para não congestionar aí muito, hein? Tá Aderson, beleza. Não, então, dando continuidade, é mostrar para vocês que o grande diferencial é como você se posiciona e o quanto você se dedica na área de atuação que você vai buscar. A Unicinos, ela está entre as maiores, se não a maior instituição de ensino da educação física do país. Eu tenho experiência com a Austrália, porque eu fiz o meu doutoramento lá, e a educação física, enquanto graduação, nós aqui no Brasil estamos na excelência. E eu posso dizer, porque eu tenho colegas maravilhosos, a nossa instituição, ela é diferente. Ela é diferente do que existe, né, ao nosso redor. Então, eu não tenho dúvidas e a convicção que nós vamos entregar para os nossos alunos, pelo menos esse é um grande esforço que nós temos todo semestre, é de tornar o nosso curso cada vez melhor,
cada vez mais contemporâneo para conversar com a realidade atual dos nossos alunos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou professor de cinesiologia, biomecânica e fisiologia. Bom, as necessidades que os alunos tinham há 10 anos atrás é diferente das necessidades que os alunos têm hoje. Há 10 anos, não existia muito, por exemplo, os box de CrossFit, por exemplo, das academias especializadas em treinamento funcional. A questão de 15 anos atrás não se falava em método Pilates, ou melhor, 20 anos atrás. Então, ou nós nos adequamos, a gente tem que estar constantemente uma avaliação e um pensar no que a sociedade, o que as pessoas buscam, ao mesmo tempo não prostituir o nosso educacional que não esteja embasado principalmente nos fundamentos pedagógicos. Nós sabemos que as pessoas se preocupam muito com aspectos biomecânicos, anatômicos, cinesiológicos, fisiológicos. Só que o grande diferencial, eu posso afirmar isso porque eu sou destas áreas, da área da fisiologia, biomecânica, cinesiologia, anatomia, mas o grande diferencial e o sucesso não está em você saber tudo de biomecânica, mas sim como que você apresenta e como é que é o seu sistema pedagógico de ensino. Isso é fundamental. Isso é aplicado tanto nas atividades não formais como nas academias, na área do fitness, que hoje cada vez mais ele está voltado para o wellness, né? O fitness é a aptidão, é a capacidade das pessoas de exercerem determinada função, muito vinculado com um bumbum sarado, com a barriguinha de tanquinho, que nem a do Fernando, uma coxa hipertrofiada, que nem a do Cláudio Gutierrez, do Dida, mas cada vez mais tem um público voltado para aquilo que nós chamamos de wellness, que é aquilo que eu estou buscando, um senhor de mais idade como eu, né, buscamos o wellness, que é o bem-estar, que é o treinamento para viver bem, o treinamento para viver melhor, né? E isso está muito vinculado com as capacidades que os nossos alunos apresentam. Então, vocês terão que atender vários públicos, crianças, adolescentes, adultos, idosos, crianças especiais, adultos especiais. E nós, da Unicinos, estamos preparando o nosso egresso, o nosso aluno, para poder atuar com maestria nesse mercado aí fora. Eu acho que, assim, de maneira geral, o que eu podia falar seria isso, e eu acho que fica melhor as pessoas me perguntarem, né, para eu poder responder conforme a necessidade e a curiosidade de cada um. O que vocês acham, Dida? Acho uma boa. Acho que é isso aí. Acho que o Douglas é que ainda não falou um pouco sobre as expectativas dele, o que ele gostaria de saber da educação física. Tá ligado aí, Douglas? Bom, de modo geral. E enquanto eles pensam aí, Anderson, como é que tu tá vendo o mercado da educação física, vamos dizer assim? Como é que o teu olhar, né? Porque essa gurizada que tá chegando aí se preocupa também com isso, com perspectivas de inserção no mercado de trabalho, né? Eu trabalho nesse segmento de academia, né? Um pouco tu já falasse essa questão dos estúdios, né? As grandes academias devem estar sofrendo com essa questão dos estúdios. Como é que tu vê essas transformações no mercado aí para o profissional de educação física? Eu acho que para o profissional de educação física é excelente. As grandes academias, elas têm uma necessidade, uma carência de profissionais qualificados, e qualificado em vários aspectos. O qualificado tecnicamente, que é uma preocupação, às vezes, que os alunos têm de se preocuparem tecnicamente com o entender qual é o melhor exercício, mas isso é muito limitado. As grandes academias, na qual, por exemplo, eu sou consultor da INEX, é a maior academia do sul do país, ela está entre as 4 maiores do Brasil. Nós estamos muito preocupados não só com a questão técnica, mas também com o que a gente chama de QE, com quociente emocional, de como é a entrega do nosso parceiro, do nosso profissional. Além disso, o profissional de educação física, ele tem uma pecha, ele carrega consigo, que é um profissional descontraído, entretanto,
não é muito comprometido. E isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, aquele profissional que ele tem boa qualidade técnica, que ele tem boa apresentação, e boa apresentação não é ser bonito. Isso é muito importante vocês entenderem, senão eu não estaria nesse mercado. Mas é você saber se apresentar. Você não precisa ser um deus ou uma mulher maravilhosa, de linda, mas você pode ser gordinho, pode ser feio, mas você sabe se apresentar. Então, qualidade técnica, boa apresentação, bom posicionamento e, principalmente, idoneidade. Né? É a equipe saber contar com você. Por outro lado, o Dida já falou, existem os estúdios, onde o trabalho tende a ser cada vez mais individualizado. E, por consequência, é um grande ganho que os estúdios têm frente à maioria das academias de grande porte. Porque se você tem uma academia de grande porte, estamos falando de 2.000 alunos, de 600 alunos, de 1.500 alunos. Você conhecer os 1.500 alunos, olha, é impossível, não tem como. Agora, se você tem uma academia de pequeno porte ou um estúdio, você pode personalizar cada vez mais o atendimento e que hoje o que mais segura uma pessoa numa academia não é o aspecto estrutural, isso é o que chama, mas é o atendimento, é como a pessoa se sente parte integrada daquele ambiente. Então, se você consegue, e eu tenho a convicção que o profissional de educação física, ele tem isso como o grande norte, a grande bandeira. Ele é facilmente adaptável, ele é querido, ele cria uma empatia com as pessoas muito grande. Porém, é muito importante nós entendermos que nós, profissionais de educação física, nós somos prestadores de serviço. E aqui existe um grande erro, viu, Dida, com muito profissional que está se graduando. Às vezes ele esquece que ele tem que prestar o serviço, ele ser um servidor no bom sentido. Quando ele começa a pensar que ele é o ator principal, que ele é a cereja do bolo, ele esquece que a cereja do bolo é o nosso aluno, que a cereja do bolo é aquela pessoa que está buscando o nosso serviço. E quando nós tivermos este olhar, quando as pessoas criarem este olhar, o mercado inteiro ganha. Porque o profissional de educação física fica melhor reconhecido, porque a pessoa terá um atendimento melhor, terá um atendimento mais comprometido e, por consequência, a sociedade como um todo sai ganhando. Beleza, Anderson. O Rutkowski levantou a mão ali, ele tem uma questão. Mete aí, Rutkowski. Eu queria saber quais são os requisitos mínimos para, no caso, ingressar na área da educação física. Quem vai responder? Pode ser tu, para ingressar como profissional, para trabalhar? Isso. Eu acho que ele deu um exemplo antes de ter boa apresentação, etc. Isso entraria nesse caso? Deixa eu começar, Anderson, deixa eu começar. Tá, a educação física é uma profissão regulamentada, né? O que isso quer dizer? Que tem um conselho regional e o conselho nacional tem um sistema, que é o sistema CREF-CONFEF, que autoriza, em nome da sociedade, uma pessoa a exercer a profissão de educação física. Isso não era assim há uns 10 anos atrás, depois passou a ser uma profissão reconhecida. Como é que isso funciona? A sociedade como um todo, ela compreende, né, através do setor político, né? Ela diz, tal atividade a gente não domina, mas tem pessoas especialistas nessa atividade que elas é que podem regular esse serviço para ele ser melhor prestado, entendeu? Você chega numa academia, talvez uma pessoa leiga não saiba se aquela aula ali está legal ou não, se vai fazer bem para a saúde ou não. Então, a Câmara de Deputados, né, o Congresso, ele delegou, né? Olha, então se organiza essa profissão, se cria um conselho e esse conselho regula quem é que pode exercer essa ocupação ou não, né, em defesa da sociedade. Então tem um conselho organizado e o conselho determina, olha, pode exercer a profissão quem é formado em educação física e filiado e registrado no conselho. Então o primeiro passo para o ingresso é essa questão formal, legal, de ser formado em educação física, para poder exercer a profissão. Quando você não é formado ainda, você pode
começar a atuar já como estagiário, entendeu? Aí você está sob a supervisão acadêmica de alguém da universidade e sob a supervisão de um profissional no campo profissional, né? Então esse, vamos dizer assim, Anderson, eu passei o requisito legal, né? Mas ele fala de outras coisas também que é um aspecto mais qualitativo, ou seja, cumprindo o requisito legal, para atuar nesse mundo da academia, o olhar de quem contrata olha para o quê? Bom, Rutkowski, é o seguinte, foi muito boa a tua pergunta, porque isso nos dá a oportunidade para vermos o quanto nós podemos crescer, o quanto a educação física tem para crescer. O que legalmente acontece é que você tem que ser estudante de educação física. Na grande maioria dos casos, você pode começar a fazer um estágio. Este estágio tem que ser supervisionado. Ponto. Entretanto, nós sabemos que no mercado tem muito aluno recém-entrante no curso de educação física que são utilizados como mão de obra barata. Isso é uma realidade, infelizmente, no Brasil. Mas isso está sendo mudado, está sendo alterado. Na verdade, é um processo de amadurecimento, de melhoria, de qualificação da profissão de educação física. O que eu te digo é que as grandes empresas, tanto estúdios quanto academias sérias, elas não permitem, elas passam pelos processos legais. Ou seja, elas primam pelo serviço que é oferecido aos seus clientes. Então, se você vai num local onde quem está ministrando a aula como responsável é um estudante de educação física, e talvez em alguns lugares nem isto são, essa empresa não é uma empresa idônea. Beleza. Beleza, Anderson. Vamos passar para a Paola agora. Levantou a mão também. Paola tem uma questão para a gente aí. Vai lá, Paola. O meu caso é que eu tô aqui mais pelo meu pessoal. Até então eu não tenho interesse em seguir a profissão. Eu comecei a fazer academia umas 2 semanas e meia. E daí eu queria ver como é que eu posso ver se eu tô fazendo os exercícios certo, saudável, algo assim, se a pessoa que está me instruindo, ela está me instruindo do jeito certo ou ela só está fazendo eu fazer os exercícios assim no aleatório. A primeira coisa é a seguinte: se tu entrares numa academia onde eles vão realizar uma avaliação tua, eu questiono como é que eles vão fazer uma prescrição de treinamento. Se você passou por uma avaliação que ela consta pelo menos de uma anamnese e de uma avaliação postural, você está meio caminho de estar numa academia bacana. Se eles fizerem uma anamnese é uma entrevista contigo, sabendo o teu histórico de cardiopatia, dos teus pais, de lesões, isso é uma anamnese. Eles fazem uma avaliação postural, uma avaliação funcional e uma avaliação morfológica, possivelmente você está numa academia boa, porque eles são preocupados com o seu estado inicial para saber qual é a evolução do seu treinamento, para criar uma periodização de treinamento. E, supostamente, um profissional que é graduado em educação física, ele está habilitado a fazer a tal procedimento. Se eles não fizeram absolutamente nada disto, e você olha para o lado, e o exercício que você faz, e a série que você faz é exatamente a mesma que a grande maioria, você é mais um número nessa academia. Interessante. Quando eu entrei, eles apenas perguntaram se eu já fazia alguma atividade física ou se eu já tinha feito academia. E foi isso. É para tu notares o quanto, depois que tu for graduada, o quanto tu pode fazer o mínimo diferente e o quanto tu será muito melhor que os outros. Melhor Sim. No bom sentido, tá? Então, Sim. assim, todos os problemas que nós encontramos em qualquer área, na educação física, na engenharia, na medicina, na fisioterapia, na verdade, são oportunidades. Esse é o grande diferencial. Se você fizer diferente, um pouco melhor, você se destaca. Sim. Beleza, moçada? Temos mais alguma questão? Por enquanto, não. Eu acho Eu que acho não. que o Douglas, não sei se ele caiu ou se ele está aí, mas o Douglas estava sem micro, né? O Douglas estava sem microfone.
Tô aqui. Ó, tá aí o Douglas. E aí, Douglas, o que tá achando? Tô achando muito interessante. Tô Eu- pensando aqui para poder fazer uma pergunta. Tá, mas tu tinha falado antes, tu não tá malhando ou não? Não, tô parado. Eu tenho o pulso quebrado, por isso que eu parei. Isso não é motivo, rapaz. Vai treinar. É, Pulso quebrado, a gente faz um trabalho de estabilização, que é importante. Na verdade, tu não tem o pulso quebrado, tu tem o punho quebrado. Se tiver o pulso quebrado, tu tá morto. Eu quebrei o escafoide. Tá bom. beleza. Esse é outro aspecto também que tá, agora a gente um pouco tocou, né? Que a educação física ela é para todas e para todos, né? E a gente vem de uma tradição de uma ideia de saúde que é o oposto da doença, né? E isso é uma coisa idealizada, assim, que na verdade não existe, né? Existe um processo de saúde-doença. E a educação física é uma ferramenta, é uma força na vida, né? No enfrentamento das morbidades, das dificuldades da vida, entendeu? Então, a pessoa sempre tem alguma oportunidade, enquanto estiver vivo, de fazer alguma prática corporal ou alguma atividade física. E para isso vai precisar do profissional de educação física, porque, claro, dependendo dos casos, né? Como o Anderson rapidamente falou um pouquinho contigo agora, e o que ele vinha falando da pergunta anterior, o que ele pontuou ali, como a primeira coisa, olhar para a pessoa que está na tua frente, fazer uma anamnese, ver quem ela é e procurar produzir algo para a singularidade daquela pessoa. Isso abre um monte de espaços de trabalho, inclusive, né? De grupos populacionais que antes eram afastados da educação física, entendeu? E que agora, pô, para todo mundo tem uma chance de fruir do corpo, né? De fruir do lazer, de fruir da ginástica, né? Ó, o Douglas tem uma pergunta, mete aí, Douglas. Eu queria fazer uma pergunta. A carreira de um educador físico é curta que nem uma de um atleta? Boa. O que tu acha, Anderson? Não, acho que eu não me eu me vejo sendo profissional de educação física e atuando até que a morte nos separe, Lima. Né? Você pode ir migrando. A educação física ela tem um leque muito diversificado, muito grande. Então, hoje você pode se graduar como profissional de educação física e começar a sua carreira profissional em uma determinada área, e a vida e as suas escolhas vão fazendo com que você busque outros caminhos. Por exemplo, quando eu falei no início, quando eu entrei na educação física, eu queria ser preparador físico. Hoje eu sou professor universitário. Eu tenho uma consultoria também agora que atende públicos especiais, como o Dida estava falando, como o Cláudio estava falando. Então, eu vou em empresas, eu atendo em consultórios, fazendo as avaliações dos alunos de prescrição de treinamento, por exemplo. Eu não pareço, eu estou com 80 anos, mas não... Mentira, eu estou brincando. Mas não, você pode estar com 60, 70, 80 anos e você continuar sendo profissional de educação física. Na verdade, sendo profissional de educação física é promovendo bem para os outros e fazendo aquilo que você ama. Nesse sentido, até, se me permitem contribuir também, que nós temos um exemplo prático no nosso curso, que um dos nossos colegas é o professor José Anchieta, que é um dos precursores da ginástica de academia no Rio Grande do Sul, e ele é atualmente o professor em atividade mais longevo. O nosso colega Anchieta tem lá mais dos seus 60 anos de idade e continua na ativa, desenvolvendo as suas aulas práticas, desenvolvendo seus cursos, compartilhando aí todo esse conhecimento que ele adquiriu nessas últimas décadas, e é um professor que está lá, ainda, né, queimando óleo, mas está lá na frente da atividade. Então, dependendo muito da situação, muitas vezes nós, professores e professoras de educação física, a gente faz uso do nosso corpo. O nosso corpo é a nossa profissão. E, como qualquer outro ser humano, a gente também, muitas vezes, na sequência, né, da nossa vida, a gente vai também passando por vários processos de mudança. A gente envelhece que nem todos os outros, né? Talvez um pouquinho mais devagar pelo fato de a gente ter essa proximidade com o exercício físico, atividade física, enfim, né?
Mas é justamente isso. Depende muito de qual atividade que tu vais desenvolver, né, no teu dia a dia. Eu posso ser um professor de educação física sedentário, né, que não me exige essa situação. Agora, como a gente está falando um pouquinho mais aí desse nicho de academias, bom, aí já é um pouco diferente, porque o professor está ali, né? Tem que ter os seus cuidados, porque ele faz muito do dia a dia do seu corpo, né? Então é importante ele ter esses cuidados, porque ele é a referência para os seus alunos, né? Nesse sentido aí. Professor João. Fernando, só um adendo nisso aí. Vocês estão tendo a oportunidade de conversar com o Aderson, assim como o Fernando mencionou o nome do professor Anchieta, sem dúvida nenhuma, uma entidade viva no mundo, né, na área de fitness, mas o próprio professor Aderson aqui, Douglas, Paola e Rutkowski, o professor Aderson é um dos mais antigos professores de educação física e de ginástica. O Aderson tinha até pouco tempo atrás a Academia Praxis, né? Quer dizer, mais de 25 anos funcionando. Então, é interessante que ele mencione isso para vocês, porque eu acho que é uma preocupação muito interessante que foi levantada, né? Do tempo de vida de um profissional. Vocês estão conversando com um dos profissionais mais antigos na área de fitness, que é o professor Aderson. Na verdade... Mas que não chegou nos 60 ainda. Ainda não, mas está perto. Ainda está bem, ainda está bem. Na verdade, eu fui proprietário da Praxis por 29 anos. A Praxis hoje existe há 32 anos. Ser proprietário tem seus desafios. Há necessidade de um preparo cada vez maior, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Continuo dando aula. Eu dou aula de bike indoor. Continuo dando aula de Aikido, que é uma arte marcial japonesa. Continuo dando cursos e seminários e algumas aulas de dança aeróbica, por incrível que pareça. Então, assim, eu continuo ministrando aulas práticas, continuo treinando, né? Treino praticamente diariamente. Só que, novamente, assim, a minha vida foi mudando, os aspectos físicos eu vou optando, porque ao invés de eu ficar dando 4, 5 aulas de ginástica, de local, bike e dança aeróbica, por exemplo, né? Hoje eu faço em torno de 5, 6 horas de avaliação por dia e dou 1 aula, 2 aulas. Então, você vai moldando a sua carreira, né? O seu exercício profissional, conforme você vai envelhecendo e conforme você vai amadurecendo. Tem coisas que você gostava de fazer no passado que você continua gostando, mas aquilo te exige tem uma exigência física ou que você tem que abrir mão de outras coisas, ou você não quer pagar este preço. Então, na verdade, você pode transitar. Na verdade, a nossa vida, felizmente, ela vai mudando, né? E nós vamos nos adequando. A gente vai dançando conforme a vida vai nos levando. Na verdade, eu tenho um grande amigo que ele dizia o seguinte: aquelas pessoas que se diziam descoordenadas, né? Eu não consigo fazer porque eu sou descoordenado. Tem um ícone do fitness, que é o Murilo Guerra. Uma vez eu ouvi ele dizer e eu comecei a pedir emprestado para ele para eu continuar usando. O dia que você se sentir descoordenado, faz o seguinte: bota a música, né? Deixa a alma dançar e o corpo acompanha. E é verdade, entendeu? Então a gente vai acompanhando a vida também conforme ela vai dançando conosco. Beleza, Anderson. Oi? O Rutkowski tem uma questão também. Opa, o Douglas tem uma pergunta. Não, a gente fez a pergunta antes. E o Ele Douglas? já fez antes. É o Rutkowski. Eu queria fazer uma pergunta, acho que seria mais uma dica, que queria saber onde eu começar no começo, no caso, de ingressar onde eu acho oportunidades, no caso empresa, concursos públicos, essas coisas. Seria mais uma dica aí de você. Na verdade, o grande local é dentro da própria universidade. Porque uma das coisas que são fundamentais é a rede de relacionamento que você faz dentro da universidade, e começam a existir tanto anúncios quanto indicações. E aí você vai... Porque é muito importante, durante o curso de Educação Física, você vivenciar mesmo aquilo que você imagina que não gostaria. Tu vai te surpreender.
né? Às vezes você pensa que nunca conseguiria trabalhar com criança e você se apaixona com o trabalho para criança, mas você tem que se disponibilizar a isto. Você pode trabalhar com arbitragem, nunca imaginou ser árbitro, você poderá vivenciar. E aí as oportunidades vão aparecendo e você vai, conforme a sua preparação, abraçando essas oportunidades. Só um adendo rapidinho, Aderson, nessa sua resposta. É importante isso que o Ruth Cox está trazendo, isso é importante para a Paola e inclusive para o Douglas, porque na Unicinos, desde o primeiro semestre, vocês podem fazer estágios não obrigatórios remunerados. Isso que o Aderson está trazendo é importantíssimo, porque aqui na Unicinos a gente valoriza muito a importância de vocês terem a experiência desde o primeiro semestre com as diferentes realidades da educação física. Nós temos alunos nossos aqui da licenciatura e do bacharelado que estão tendo experiência em academias, em projetos sociais, em clubes, em escolas. Desde o primeiro semestre, eles recebem remuneração para isso, eles têm bolsa de estágio. E isso para a gente é fundamental, Ruth Cox, isso que você está trazendo aí, a importância de vocês na experiência direta com a educação física e identificando o que vocês mais se familiarizam, mais se identificam mesmo, né? Beleza. E também um aspecto, acho que o Aderson falou um pouco sobre isso, que quando a gente começa a estudar, a gente enxerga desde um ponto de vista, né? Então, hoje vocês enxergam uma realidade assim, na educação física. Depois, certamente, quando forem ingressando no curso e transitando, cara, vão se abrir muitos leques, entendeu? Vão se abrir muitos outros cenários que a gente nem... Nós mesmos, né, Aderson? Quando a gente recebia os alunos, cara, 20 anos atrás, entendeu? Sabia mais ou menos onde é que a pessoa ia atuar, entende? Sim. E já faz algum tempo que a gente não tem a menor ideia de onde o aluno vai atuar. Eu me lembro a primeira vez que um aluno disse que gostava de skate para mim e que tinha uma escolinha de skate, eu pensei assim, esse cara não amadureceu. Imagina, ele tem uma escolinha de skate, ele vive disso, ele dá consultoria para a prefeitura, São Leopoldo tem uma pista de skate que ele ajudou a construir, ele tem um site que ele ganha dinheiro recomendando, avaliando produtos do skate, entendeu? E quando ele falou a primeira vez para mim de skate, eu achei que ele era entendeu? Na verdade, ele tinha percebido um nicho de mercado ali que eu não tinha percebido ainda, né? Então, hoje, o que uma pessoa pode fazer na área do esporte, do lazer, da atividade física? Rapaz, a gente não consegue imaginar, entendeu? Isso aí tá... O fato é, assim, a tendência histórica, o movimento histórico é de amplitude. Se a gente pegar a trajetória da educação física, o que fazia um profissional de educação física e uma profissional de educação física? Quais eram os campos de trabalho? E o que faz hoje, a trajetória tem sido uma trajetória de amplitude e de qualificação. Eu vou pedir licença um segundinho só e já volto aqui, só um segundo. Aderson, só um pouquinho, é porque a gente está terminando também. É verdade. São 4h03. É que eu já tenho pessoal me esperando que eu tenho uma avaliação para fazer. Não, então te despede. O tempo é exatamente até as 4h10, a gente já está terminando. Acho que valeria a pena, então, Aderson, você já fazer as despedidas. Okay. Agradecer muito aí a Paola, ao Ruth Cox e ao Douglas, né? Eu, particularmente, eu entrei só para dar as boas-vindas e gostei tanto desse papo que eu estou muito interessado nesse curso. Acho que eu estou querendo entrar. Eu também, eu vou entrar nesse curso, vou me matricular. Gente, assim, então eu quero desejar a vocês, independe da escolha de vocês, muito sucesso, que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham uma vida plena de paz, enfim. Quero que vocês, se vocês optarem pela Unicinos, será um grande prazer encontrá-los lá, poder dividir com vocês um pouco do conhecimento que nós temos e a gente poder conviver juntos. Espero que vocês optem e venham para a Unicinos conosco. Foi um grande prazer, muito obrigado pela atenção de vocês todos, tá bom? O prazer foi meu e muito obrigado pela atenção e pelas tiradas de dúvidas que eu tinha. Obrigado. Valeu, Paola. Valeu, Douglas. Eu também queria agradecer aqui. Valeu, brigadão. A gente que agradece. Eu que agradeço pelas dicas muito e obrigado por apresentar mais educação física. Valeu, Rutkowski, valeu, Douglas e Paola. Então, ficamos por aqui. Obrigado pelo prestígio aí. Tamo juntos. Se precisarem da gente, a Unicinos já é a universidade de vocês, tá? Um grande abraço.